A liturgia de hoje nos convida a contemplar o reino como um banquete preparado para todos os povos, sem excursão. Participar deste banquete exige de cada um uma escolha concreta, renunciar aos caminhos do orgulho e do egoísmo e abraçar o caminho estreito do amor, da entrega e da comunhão. Neste dia em que rezamos pelas vocações aos ministérios e serviços da comunidade, peçamos que esta Eucaristia nos renove no seguimento de Jesus, deixando-nos transformar por sua graça, para sermos dignos do reino que Ele nos prepara. Cantemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde a todos. Boa tarde. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nossa tarefa, nosso serviço, nossa função, nossa missão é servir ao Senhor. Cada vez que não realizamos isso com a dignidade que merece, nós pecamos contra a nossa própria vocação, nossa vida e nossa relação com Deus. Vamos por isso pedir perdão, cantando o ato penitencial. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens, por Ele amados. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens, por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, nós vos adoramos e glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens, por Ele amados. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens, por Ele amados. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens, por Ele amados. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num único desejo, concedei ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo nossos corações sejam ancorados lá onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: eu que conheço suas obras e seus pensamentos, virei para reunir todos os povos e línguas. Eles virão e verão minha glória. Porei no meio deles um sinal, e enviarei, dentre os que foram salvos, mensageiros para os povos de Tarse, Fute, Lude, Mozoque, Ros,
Tubal e Javã, para as terras distantes, e para aquelas que ainda não ouviram falar em mim e não viram minha glória. Esses enviados anunciarão às nações minha glória e reconduzirão de toda parte até meu santo monte em Jerusalém, como oferenda ao Senhor, irmãos vossos, a cavalo, em carros e liteiras, montados em mulas e dromedários, diz o Senhor. E como os filhos de Israel levarão sua oferenda em vasos purificados para a casa do Senhor. Escolherei dentre eles alguns para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos. Meu filho, não despreze a educação do Senhor, não desanime quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para a vossa educação que sofreis, e é como filho que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? No momento mesmo, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nele foram exercitados. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Aceitai os vossos passos dos vossos pés, para não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há muitos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia desse domingo, que começa nessa véspera das 17 horas do sábado, é mais prática do que todas as outras que a gente já ouviu nessa sequência de domingos depois que passou Pentecostes, porque essa liturgia traz uma clareza muito grande a respeito daquilo que deve ser feito por nós e o caminho que deve ser percorrido e qual é o critério que Deus vai utilizar para garantir o nosso ingresso e carimbar nosso acesso ao reino que Ele preparou para nós. A expressão reino de Deus, ela está presente na boca de Jesus em tudo aquilo que Ele ensina, no que o Evangelho de Lucas estabelece como o caminho de Jesus, que desce de Nazaré na Galileia, onde Ele se estabeleceu aos 12 anos de idade, quando ali chegou, pelo que consta da fuga logo após seu nascimento para o Egito, e depois quando a morte de Herodes, que quis matá-lo e matou muitos inocentes por causa dele, se estabeleceu, e de lá ele começa a evangelizar descendo e vai percorrendo todos os povoados e cidades e aldeias. Depois ele desce mais ao norte, onde está a Judéia, a Samaria, mas ele se dirige especialmente a Jerusalém, e por isso o evangelho é chamado Evangelho do Caminho, porque Jesus caminha por todos os lugares dentro de Israel e se dirige ao centro, onde está a cidade de Deus, que deveria ser a morada do Altíssimo, onde todos aqueles que ali vivem, vivem conforme a justiça. E o que é a justiça? Não é aquela como o mundo pensa, ou como o mundo estabeleceu, as regras que o mundo estabeleceu da sua justiça. A justiça de Deus, ela se baseia na capacidade do coração humano de amar o seu semelhante como resposta ao amor a seu Deus, e faz todo o bem possível, inclusive para quem não lhe faz bem. Do ponto de vista humano, a justiça diz que a gente tem que corrigir por meio de sentenças aquilo que foi cometido de crime, algo que foi feito de ofensa e de agressão contra alguém. Se estabelece uma pena correspondente ao que foi cometido como crime. A justiça de Deus não se baseia nessa reciprocidade entre crime e pena, senão nós estaríamos todos condenados. Estaríamos naquela situação em que Jesus diz: olha, se não tivermos cuidado e não nos convertermos e não nos reconciliar com aquele que nos deu a vida e nos chamou para junto de si, nós vamos bater a porta e a justiça não nos escutará, porque os critérios de Deus não são aqueles que a gente pode estabelecer dizendo: eu cometi um pecado, me penitenciei, paguei a pena correspondente, então eu estou livre.
E não é assim que funciona. Deus pode nos livrar, nos perdoando, inclusive sem que a gente tenha que ser punido por uma pena qualquer. Porque a redenção estabelecida por Cristo não espera que a gente pague uma pena correspondente ao crime cometido, aos pecados cometidos, porque se assim fosse, nós não teríamos como pagar pelos pecados que cometemos contra Deus, pelas injúrias que muitas vezes nós realizamos contra Ele. O que Ele pede, no fim das contas, para que, de fato, na nossa vida se estabeleça a sua justiça, que a gente tenha uma reta intenção, e não é a intenção que a gente muitas vezes faz piada dizendo que de boa intenção o inferno está cheio. A reta e verdadeira intenção é de fato uma boa intenção, que embora cometendo erros, nossa consciência nos levou sempre para o caminho certo, e no meio do percurso nós não conseguimos realizar, não tivemos a força e a capacidade fizemos nossa parte, ou pelo menos parte daquilo que seria nossa parte. E Deus, então, enxergando a boa vontade e a boa intenção no nosso coração, é capaz de nos perdoar e nos redimir e nos fazer participar de sua glória e de nos permitir viver no reino dito de Deus, que na verdade é um reino para os filhos de Deus, é um reino para nós, é o reino dos céus feito por Deus para os filhos que Ele tem na terra e que devem se preparar todos os dias para ir ao encontro desse reino. Ele nos chama, nos dá tarefas, nos convoca a realizar fundamentalmente o que o Salmo no refrão tão bem cantado nos diz: proclamai o Evangelho a toda criatura. Esse é o propósito da nossa existência, da nossa fé, da nossa religião e de toda religião que crê em Cristo. Por quê? Porque deve anunciá-lo, porque Ele é o Evangelho. O Evangelho não é uma realidade ou um conjunto de palavras, é a pessoa de Jesus Cristo. E o que nos salva é isso: a capacidade de anunciar Jesus pelas palavras, mas pelas obras, pela própria vida. É a capacidade de nos identificar com Ele, com aquilo que Ele é, como modelo e referência, como norma de vida, como capacidade de nos apresentar um modelo e um padrão de resposta ao chamado que Deus faz a cada um de nós. Todas as palavras que são ditas na primeira leitura, na segunda leitura, cantadas no Salmo e proclamadas no Evangelho, elas dizem isso: cada um de nós precisa se preocupar todos os dias em ser uma refração, uma exposição pública na vida cotidiana do que é o Evangelho, do que é Jesus Cristo. As outras pessoas que não conhecem Jesus Cristo, têm com Ele um trânsito difícil, diferente, distante, quase não têm contato com a fé e a religião, devem olhar para nós e dizer assim: ali está um homem de fé, ali está uma mulher de fé. Aquela pessoa é alguém que demonstra na vida aquilo que o seu coração e a sua consciência aprenderam da sua religião. Por isso a gente tem a catequese, por isso a gente tem as pregações, por isso a gente tem as celebrações, por isso a gente tem tudo aquilo que a igreja realiza na sua missão, para que ela alcance a sua finalidade: proclamar o Evangelho pela palavra, pela Eucaristia, pelas obras de caridade e pelo anúncio apostólico que nós fazemos, pelas catequeses em todas as comunidades e em todos os lugares onde nós estamos. Mas é importante que a gente se lembre que nossa casa, nosso ambiente familiar é também um lugar dessa evangelização. E certamente não existe lugar mais desafiador, mais complicado de evangelizar do que a própria casa. Quantas mulheres têm dificuldade de conversar com seu marido sobre fé? E quantos maridos têm dificuldade de conversar com suas mulheres sobre fé? Quantos pais têm dificuldades com seus filhos e filhos com seus pais? Todas essas realidades estão presentes nas nossas famílias. Toda família tem alguém que não consegue
sentir a presença de Deus na experiência de fé dos seus familiares. Por que é difícil? Porque a gente conhece a natureza nua e crua de cada um daqueles que convivem conosco. E a gente acha que aquele que tem uma experiência com Deus deveria ser perfeito já de cara, desde o primeiro instante que fez uma experiência com Deus. E não é. Não é assim, porque nós não nos tornamos perfeitos só pelo fato de que conhecemos Deus. Nós precisamos viver com Ele os desafios da nossa imperfeição todos os dias, para que quando chegar o fim da nossa jornada, ao bater nessa porta que Jesus diz, Ele entenda que nós fomos nos aperfeiçoando. Na relação familiar é capaz de alguém dizer assim: olha, você me fala de fé, mas você é a pessoa que menos manifesta essa fé, porque às vezes você faz isso, você diz isso, se comporta assim, e é a natureza humana que se manifesta naturalmente, com as suas fragilidades, com as suas imperfeições e com tudo aquilo que às vezes pode parecer um contra-testemunho para alguém que poderia já ser e já está mais elevado num comportamento de fé, conforme as virtudes, conforme os mandamentos e conforme o próprio Evangelho, que é Jesus Cristo, o seu modelo e referência. E nenhum de nós consegue ser esse ser perfeito. E com isso a gente precisa compreender uns aos outros, amparar e acolher uns aos outros e conseguir realizar nos desafios desse cotidiano a capacidade de viver a fé, com as quedas que temos e com o auxílio de quem está conosco para nos levantar, como mão e presença de Deus que nos ergue dos nossos sofrimentos e das nossas quedas. É assim que a gente vive a fé. Não vivemos a fé na perfeição. A perfeição nós vamos alcançar quando estivermos no céu. Quando a glória de Deus nos alcançar, aí sim nós seremos perfeitos. Mas aqui nós vamos viver na imperfeição o desafio de servir a Cristo, de fazer sua vontade, de realizar todos os dias de fato o Evangelho e aquilo que ele significa para todos nós. Peçamos ao Senhor que abra os nossos corações, os nossos ouvidos, com a sensibilidade necessária para compreendê-lo e vivê-lo na fragilidade da nossa vida e das nossas relações, sem perder a esperança quando parecer que não deu certo, ou que não compreendemos, ou que não conseguimos viver. Levantar a cabeça, como diz uma das leituras de hoje, passar a mão no joelho que está ferido e enfraquecido da queda e dizer: olha, vamos fortalecer, levantar, pegar na mão do Senhor e seguir adiante. E dizer: vou continuar no caminho do Senhor. Que é largo, fácil? Não, é um caminho estreito, cheio de desafio, que a gente precisa deixar de lado pessoas e coisas, muitas vezes, para seguir o caminho do Senhor, para seguir com Ele. Peçamos então que Ele nos dê essa capacidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Façamos nossas preces pedindo a Deus aquilo que é necessário para a nossa vida e para vivermos o Evangelho. Pela Santa Igreja, para que continue a ser sinal do reino, anunciando a palavra de Deus com humildade e amor a todos os povos, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos aqueles que são feridos pela indiferença e pela exclusão, para que encontrem na Igreja um espaço de acolhida, comunhão e esperança, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por nossa comunidade reunida, para que sejamos luz no mundo, vivendo com autenticidade o amor e a fraternidade que Jesus nos ensinou, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece.
pelos que partiram desta vida, para que alcancem a plena comunhão com Deus na vida eterna, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos que estão colaborando com a terceira quermesse de São Benedito, para que recebam todas as bênçãos de Deus, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Escutai, Pai de bondade, nossas preces e orações. Nós o fazemos confiando na vossa bondade por Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sobre este altar, vidas, frutos, dons, corações a se ofertar. Cantos, festa, anel, Pai a esperar. Todos vêm pra celebrar. Sobre este altar, vidas, frutos, dons, corações a se ofertar. Cantos, festa, anel, Pai a esperar. Todos vêm pra celebrar. Excessivo amor que nos constrange, que nos faz tudo derramar sem calcular. Tudo que nos destes por amor sempre será todo teu, ó Senhor. Pai, em teu abraço nossa vida se refaz, onde o pecador encontra paz. Tudo que é de graça recebemos, vamos dar, como o pão e o vinho deste altar. Engrandeces nosso nada. Engrandeces nosso nada. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a sua santa igreja. Senhor, pelo único sacrifício do vosso Filho, adquiristes para vós um povo de adoção filial. Concedei-nos benigno na vossa igreja os dons da unidade e da paz por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Corações ao nós. O alto. nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pois pelo sangue do vosso Filho e pela força do Espírito quisestes congregar de novo os filhos dispersos pelo pecado, para que a igreja, povo reunido na unidade da Trindade, seja reconhecida como corpo de Cristo e templo do Espírito Santo, para o louvor da vossa imensa sabedoria. Por isso, unidos aos coros dos anjos, nós vos louvamos e cantamos a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas.
que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça e que, convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, nosso bispo Ed Walter, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Benedito e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Numa só voz, rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos,
enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Olhos de verem erguidos na cruz, Cordeiro imolado, e ressuscitado tu vens habitar nossos corações, teu amor rasga o véu que nos abre as portas do céu. E agora podemos entrar, te contemplar e receber teu corpo e sangue como brasa no santo altar. A tua presença inflama os nossos corações. Comungamos teu corpo e sangue, banquete eterno para nós. No altar da cruz, a ressurreição irrompe como um novo dia que nunca passará. Comungamos teu corpo e sangue, banquete eterno para nós. No altar da cruz, a ressurreição irrompe como um novo dia que nunca passará. Nossos olhos te veem erguidos na cruz, Cordeiro imolado, e ressuscitado tu vens habitar nossos corações. Teu amor rasga o véu que nos abre as portas do céu. E agora podemos entrar, te contemplar e receber teu corpo e sangue como brasa
receber teu corpo e sangue como brasa do santo altar. A tua presença inflama os nossos corações. Comungamos teu corpo e sangue, banquete eterno para nós. Do altar da cruz, a ressurreição irrompe como um novo dia que nunca passará. Vamos, teu corpo e sangue, banquete eterno para nós. No altar da cruz, a ressurreição irrompe como um novo dia que nunca passará. Agora podemos entrar, te contemplar e receber teu corpo e sangue como brasa no santo altar. A tua presença inflama os nossos corações. Comungamos teu corpo e sangue, banquete eterno para nós. No altar da cruz, a ressurreição irrompe como um novo dia que nunca passará. Comungamos teu corpo e sangue, banquete eterno para nós. Do altar da cruz, a ressurreição irrompe como um novo dia que nunca passará. Oremos. Senhor, nós vos pedimos, realizai plenamente em nós a obra redentora da vossa misericórdia. Em vossa bondade, levai-nos a tão alta perfeição,
que, reconfortados por vossa graça, em tudo possamos agradar-vos por Cristo nosso Senhor. Amém. Logo mais após a bênção, nós podemos nos acomodar todos aqui, deixando livre esse espaço que vai ser utilizado por todas as apresentações que vão acontecer nesta noite. De já agradeço pela presença de cada um e pela participação. Daqui a pouco, em outros momentos, a gente vai falando outras coisas e agradecendo especificamente a algumas pessoas e algumas instituições. E a gente se alegra com a presença de cada um de vocês por já estarem aqui. Eu sei que outras caravanas ainda vão chegar, porque vão trazer também suas apresentações, seus grupos. E nós vamos nos confraternizar esta noite. O objetivo é esse: começar com o mistério da Eucaristia para nos inserir nessa grande festa que é a festa dos Filhos de Deus. E por isso essa segunda parte, que é a parte mais cultural e artística, é a expressão dos dons que Deus nos oferece. Nós vamos ver e ouvir coisas belíssimas e extraordinárias como expressão do dom de Deus que é dado a nós e que nós devemos oferecer, inclusive fazendo a evangelização por meio desses dons e carismas que o Senhor nos concede. Então, vamos viver com toda alegria e com toda disposição tudo aquilo que nessa noite será oferecido. Vocês já sabem que ali estão os banheiros, daquele lado na entrada, nas laterais estão os elementos da praça de alimentação. Na medida em que a gente estava aqui rezando, iam chegando coisas. A gente estava aqui feito a Maria, e ali estava a Marta, agoniada lá, e daqui a gente escutava os gritos da Marta, botando as coisas no lugar e ajeitando cada torta, cada bolo, cada Maria Isabel, cada farofa, paçoca e tal. Então a Marta está ali, agoniada, mas dando certo, que daqui a pouco tudo aquilo que está lá a gente pode desfrutar. Todas as pastorais, grupos, movimentos e pessoas que nos ajudaram para que o serviço da Marta desse certo ali, nós agradecemos e rezamos por cada um de vocês, viu? E aqui nós temos que rezar por eles mesmos, pelas Martas que estão ali, homens e mulheres que se dispõem e que colocam seu esforço, sua vida e seu tempo gratuitamente, só porque a graça de Deus de fato os cobre e os cumula sempre com recompensas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor seja a nossa companhia sempre. Graças a Deus. São Benedito, padroeiro forte, seja nosso amparo na vida e na morte. Seja nosso amparo na vida e na morte. Protetor dos pobres, livrou dos inimigos, junto com Francisco, seu maior amigo. Junto com Francisco, seu maior amigo. São Benedito, padroeiro forte, seja nosso amparo na vida e na morte. Seja nosso amparo na vida e na morte. E com seus amigos formou uma comunidade onde existia trabalho e fraternidade. Onde existia trabalho e fraternidade. São Benedito, padroeiro forte, seja nosso amparo na vida e na morte. Seja